Olá, estimados alunos da Escola Estadual Arnolfo Azevedo, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos fazer aí um teste, né? Se o som está saindo. Vamos lá. Muito bem, o som está saindo, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de física. Vamos aqui compartilhar a minha tela. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre ótica. Então, para nós introduzirmos, vamos para o vídeo aqui. Vamos para assistir esse vídeo aqui para complementar os conteúdos relacionados ao estudo da ótica, o estudo da luz. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! A maioria de nós é tão normal olhar as coisas que nos cercam, como os objetos e a natureza, que muitas vezes a gente esquece de pensar sobre a importância da luz. É verdade. Olha, nós só podemos enxergar as coisas porque elas refletem luz. Se o meu corpo e as minhas roupas não refletissem luz, de nada adiantaria os refletores estarem me iluminando. Bom, eu estou dizendo isso porque a partir da teleaula de hoje, o assunto de física vai ser a ótica. Você vai entrar neste interessante universo da visão. Você vai estudar os fenômenos relacionados com a propagação da luz e muitas outras coisas dentro deste tema. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo os princípios da ótica geométrica e vai conhecer como esses princípios afetam nossa vida cotidiana. E agora, muita atenção. Luz, câmera, ação. A nossa teleaula está apenas começando. Você já reparou como a rua é cheia de coisas interessantes para a gente observar? É só olhar em volta, que a gente pode ver todo tipo de formas, de cores, de texturas, de movimentos. E como você já sabe, nós só podemos ver tudo isso porque essas coisas todas refletem ou emitem luz. E se eu perguntasse como a luz chega até os nossos olhos, você saberia responder? E se eu dissesse para o pessoal aqui na rua que a linha reta, o que será que eles iam pensar? Vamos ver. Diz uma coisa pra gente. Se eu disser para você que a luz caminha em linha reta, você acreditava? Não. Como não? Isso não existe? Não, mas a luz caminha em linha reta. Creio que não. Caminha de todos os lados. Quando ela reflete, ela fica numa reta só, né? Não acredito. Pois é, apesar de ser difícil de acreditar, dizer que a luz caminha é uma afirmação correta. E mais, a luz caminha em linha reta. Esse é um dos princípios da ótica geométrica. Engraçado, viu, Gil? Essa história de que a luz caminha em linha reta, eu ainda não entendi direito, não engoli essa história. Será que é verdade? Claro que é verdade, Vicente. Olha, eu já até li sobre isso. A luz caminha em linha reta. Eu até li sobre isso. Quer dizer, eu li em tal lugar, tal coisa, então é assim e pronto, acabou. Você não vai provar. Você sabe provar que a luz anda em linha reta? Eu acho que dá até pra gente fazer uma pequena experiência para mostrar uma evidência de que a luz caminha em linha reta. Como é que é? Ó, eu estou aqui com esses dois cartões, tá certo? Tá. Os dois têm furo no meio. Pega esse aqui e tenta tapar a luz que vem do teto. Aí a luz passa pelo buraquinho, óbvio. Então, agora, use esse outro aqui na frente. Ah, que interessante, hein? Quando eu boto os dois furos bem alinhados, eu consigo ver a luz. Então, é o que eu estou tentando mostrar. Ó, os dois furos, a lâmpada e o seu olho alinhados, você consegue ver a lâmpada. E consegue perceber que a luz caminha em linha reta.
Por que você não tenta fazer essa experiência? É verdade mesmo isso da luz caminhar em linha reta? O professor disse isso, mas eu ainda não consegui entender direito. Eu fiz até uma experiência de olhar a luz através de 2 cartões com um furo pequeno bem no meio. Ah, eu sei que experiência é essa. E na verdade é isso mesmo. A luz caminha em linha reta. Ou, falando uma linguagem mais científica, é a propagação retilínea. Como isso se dá? Olha só, quando a luz sai de uma fonte, como uma lâmpada, por exemplo, a luz caminha em todas as direções, mas sempre em linha reta. Quer dizer que aquela luz que passou pelos furinhos é um pouco dessa luz? Mais precisamente, essa luz que saiu pelos furinhos pode ser chamada de feixe de luz. Feixe de luz é a mesma coisa que um raio de luz? Quase. Olha, se a gente imaginar um feixe bem fininho, nós podemos considerá-lo um raio luminoso. Olha só, para simplificar, cada direção para onde a luz é emitida é um raio luminoso dessa fonte de luz, entendeu? Certo. Mas o que é ótica geométrica? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ah, mas não é difícil de entender. Acontece que esses raios luminosos têm a sua trajetória modificada quando eles encontram pela frente um certo tipo de objeto. Como, por exemplo, esses que nós temos aqui, olha só. Um espelho, um bloco de vidro e uma lente. Esses objetos são chamados de sistemas ópticos. Como eu estava falando, quando um feixe de luz incide, quer dizer, quando ele bate num sistema óptico, acontece alguns fenômenos, como a reflexão ou a refração. E justamente para explicar esses fenômenos, se criou um conjunto de leis, que foi chamado de ótica geométrica. Ô, Gil, para entender um pouco melhor essa história de lei de refração, de reflexão, vamos fazer uma experiência para entender isso melhor? Sabe que tem uma experiência muito simples que pode exemplificar muito bem isso aí? É mesmo? Só que nós vamos precisar do seguinte: uma lâmpada com filamento reto, uma caixa com uma fenda, que proporciona um feixe de luz, entendeu? Ah, nós vamos precisar também de um bloco de vidro ou de acrílico. Ah, tá tudo na mão. Agora, é importante fazer essa experiência com pouca luz, hein? Vamos ver essa experiência aí. Vamos lá. Ligar aqui. Essa aqui. Isso. Isso, Vicente. Agora, Vicente, isso. Acende a luz, a lâmpada. Tá aqui, ó. Tá vendo esse feixe de luz aqui? Nós vamos incidir no bloco. Tá certo? Olha lá o resultado. Agora podemos ver o feixe incidente. Um feixe que bate no bloco e é refletido, e o outro que penetra no bloco, o feixe refratado. Agora entendi o que você está querendo demonstrar. Na verdade, nós temos aqui os dois fenômenos, a reflexão e a refração da luz, não é isso? Exato. A caixa é a luz incidente. A parte da luz que bate no bloco e muda o seu trajeto, mas sempre caminhando pelo ar, é a luz refletida. Agora, a outra parte da luz que muda de direção ao passar de um meio transparente, o ar, para outro meio transparente, o bloco, é a luz refratada. Que legal, hein, Gil? Bom, agora as minhas ideias já estão um pouco mais iluminadas sobre esse assunto, mas eu gostaria de ficar mais por dentro ainda. E você, não gostaria? No lugar de falarmos em feixes luminosos, vamos falar em raios luminosos. Veja o que acontece. O ponto I, onde o raio incidente toca o bloco de acrílico, é chamado de ponto de incidência. Agora vamos medir os ângulos que fazem esses raios. Mas para isso vamos precisar de uma referência. Poderíamos, por exemplo, traçar uma perpendicular à superfície do prisma, passando pelo ponto de incidência. Esta perpendicular é chamada normal, e o plano formado pela normal e o raio de incidência é chamado de plano de incidência. Neste plano de incidência estão, portanto, o raio incidente, a normal, o raio refletido e o raio refratado. A partir desses dados, já é possível formular algumas leis. As leis da reflexão, neste caso, são duas. Primeira, o raio refletido está no plano de incidência. Segunda, o raio refletido forma com a normal um ângulo igual ao que esta forma com o raio incidente. E também são duas as leis da refração. A primeira diz que o raio refratado está no plano de incidência. E a segunda fala que se chamarmos de I o ângulo de incidência
e de R no ângulo de refração, vamos ter que a razão entre o seno de I e do seno de R vai ser igual a uma constante que depende dos meios. Em outras palavras, isto quer dizer que um raio luminoso, ao passar do ar para a água, é desviado de um modo. E se passasse do ar para o vidro, teria um desvio diferente. Moça, por favor, você podia dizer pra gente o que é isso daqui? Um copo com água e o lápis dentro. Você não acha que tem nada estranho aqui? Você não acha que a imagem desse lápis está meio distorcida? É, parece que o lápis está quebrado. É isso mesmo, você sabe por quê? Não. Eu vou explicar. Isso daqui é um exemplo simples da imagem de um objeto que sofre refração. A gente tem essa impressão de que o lápis está quebrado quando entra na água, porque a luz sofre uma refração quando passa pelo vidro e pela água do copo. Só que para os nossos olhos, essa parte do lápis que está distorcida pela refração é uma fonte de luz idêntica à parte do lápis que está fora da água. Quer dizer, dá para chamar as duas partes do lápis de objetos reais. Quando nós olhamos essa árvore, nós somos capazes de vê-la porque ela é uma fonte de luz. A luz não é própria da árvore. Ela vem do sol, bate na árvore, é refletida e atinge os nossos olhos. Quer ver outra coisa? Vamos supor que a luz que parte de um objeto, eu mesmo, incide sobre um sistema óptico, como por exemplo a lente dessa câmera que está me focalizando agora. A lente da câmera vai formar uma imagem desse objeto, que sou eu. A ótica geométrica vai determinar as características dessa imagem. Se ela está mais próxima ou mais distante do que o objeto. Se ela é maior do que o objeto. Como para os nossos olhos, tanto faz se a imagem que nós estamos vendo é o objeto, nós podemos usar sistemas ópticos como uma extensão da nossa visão. Assim, sem sair do lugar, eu posso me afastar de você e no instante seguinte, eu posso me aproximar de você sem fazer o menor esforço. Viu só? Deu para entender como é importante o estudo da visão? Mas e as sombras? Como é que ficam as sombras na ótica geométrica? Olha, boa observação. Na verdade, a sombra é uma consequência direta do princípio da propagação retilínea da luz. Exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco. Como assim? Olha só, imagine um objeto, por exemplo, uma bola de futebol, certo? Agora imagine essa bola de futebol dentro de um quarto escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada. O que vai acontecer? Vai criar a sombra da bola, certo? Certíssimo. A luz que sai da lâmpada se propaga em linha reta para todas as direções, incide sobre a bola, criando uma sombra na parede e uma região de sombra na parte da bola que não está sendo atingida pela luz. Agora, se a propagação da luz não fosse retilínea, isto é, se a luz fosse capaz de realizar curvas, o que aconteceria? É mesmo. Ela poderia até iluminar a parte da bola que está escondida. Mas é claro que isso não acontece. Agora, imagine a mesma bola iluminada por pelo menos duas lâmpadas. Uma lâmpada A e outra B. Agora, além da sombra, a gente vai poder ver uma região chamada penumbra, que é uma região menos iluminada. Imagine só. A lâmpada A vai projetar a sombra da bola sobre a parede, sombra na bola. A lâmpada B vai fazer o mesmo. O que vamos ter então? Na parede vamos poder ver regiões que A e B iluminam. Regiões que nem A e B iluminam. E regiões iluminadas somente por A ou por B. Essas são as regiões de penumbra. E o mesmo fenômeno que ocorre na formação das sombras e penumbras vai acontecer durante os eclipses. É verdade, no caso de um eclipse do Sol, o Sol é que serve como lâmpada e projeta a sombra da Lua sobre a Terra, que faz o papel de parede. No caso de um eclipse da Lua, é a Lua que fica de parede e a bola é justamente a Terra. E o Sol vai continuar sendo a lâmpada. Bom, tudo isso que você viu é assunto da ótica geométrica. Quando uma pessoa tira uma simples fotografia, ela nem imagina quanto estudo foi necessário para criar o conjunto de lentes e espelhos de uma máquina fotográfica. Que legal, Gil, deu certo! Parece que você está vendo uma câmera fotográfica.
Barato! Ô, Gil, nós temos uma câmera escura. Então, se você acha difícil fazer essa experiência, você se enganou, você mesmo pode fazer em sua casa. Agora, basta uma simples caixa de sapato e outros materiais, não é mesmo? E no seu livro de física, você vai encontrar todos os detalhes de como fazer uma câmera escura, que na verdade é o princípio da câmera fotográfica. Agora, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque depois de tanta reflexão, de tanta refração, é hora da revisão, meu chapa. Até a próxima. Até! E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu noções sobre ótica geométrica e constatou que a luz anda em linha reta. Viu que a luz pode sofrer refrações e reflexões, e que podemos explicar as sombras e penumbras dos objetos usando o princípio de propagação retilínea da luz. Nunca é demais lembrar a importância do seu livro de física para o aprofundamento de tudo que você viu aqui na teleaula. Lá você vai encontrar explicações detalhadas das experiências, além de poder resolver vários exercícios que vão ajudar você a ficar firme na matéria. Tá bom? Até a próxima e tchau! Muito bem, meus alunos, após essa introdução, né, após esta videoaula do Telecurso 2000, a habilidade que nós vamos estudar é identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens no cotidiano. Outra informação importante: no YouTube já estão as 4 aulas de física do Centro de Mídia, né? No dia 8 de setembro tem a aula Estudo da Luz, no dia 15 a atividade sobre estudo da luz, e no dia 22 espelhos, e no dia 29, essa semana, nós temos a refração da luz e o olho humano. Tá? Muito bem, o que a óptica estuda, pessoal? A óptica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton. Teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Define-se luz como o agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética. Observe aqui. Aqui nós temos o eletromagnético. Nós temos aqui os raios cósmicos, que têm menor comprimento de onda, né? Os raios gama, os raios X, ultravioleta. Essa parte colorida é a luz visível. É este espectro que nós conseguimos enxergar. Ou seja, de 400 a 750 nanômetros. Lembra-se quando nós estudamos a ondulatória e os nossos ouvidos conseguiam captar sons de 20 Hz a 20 mil Hz? Com os nossos olhos também acontece a mesma coisa. Nós conseguimos enxergar o espectro da luz visível, que corresponde de 400 a 700 nanômetros, né? Depois nós temos aqui o infravermelho, radar, micro-ondas, sinais de UHF e VHF, né? Ondas, né, de rádio, ondas curtas, ondas médias, e depois nós temos aqui frequências extremamente baixas. A óptica geométrica estuda, então, os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, experimentais, são explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria. Raios de luz são linhas que representam a direção e o sentido da propagação da luz.
A ideia de raios de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. Nós temos aqui a representação do raio de luz produzida por uma vela acesa e aqui o feixe de luz produzida por uma lanterna. Os feixes luminosos ou os pincéis luminosos podem ser classificados em convergente, tá? Quando os raios de luz convergem em um ponto após passar pelo o instrumento óptico, no caso aqui uma lente. Divergente, ó, nós temos essa lente, aí a luz é acesa e você observa que ela se espalha, né, divergente, e nós temos a cilíndrica. Fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida, e podem ser classificadas em fontes de luz primária, luminosas, são as fontes que emitem luz própria. Incandescentes, quando emitem luz a altas temperaturas. Exemplo, o sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento. Luminescentes, quando emitem luz a baixas temperaturas. As fontes de luz primárias luminescentes podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Fluorescentes emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Exemplo, lâmpadas fluorescentes. Fosforescentes emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Nessas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Exemplo, interruptores de lâmpadas e ponteiros luminosos de relógios. Representação, nós temos aqui fonte de luz fluorescente, fonte de luz fosforescente e fonte de luz incandescente. Fontes secundárias são fontes que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Exemplo, a lua, cadeiras, roupas e etc. Corpos opacos são aqueles que impedem a passagem da luz. Corpos transparentes são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. E corpos translúcidos são aqueles que deixam atravessar parcialmente pela luz. Então, aqui a representação de um corpo opaco, que não deixa a luz passar. Aqui um corpo translúcido, que são aqueles que deixam a luz passar parcialmente. E aqui a representação de um corpo transparente, em que a luz atravessa este meio totalmente. Velocidade da luz. Nós vimos em anos anteriores que velocidade é a distância pelo tempo. A velocidade da luz corresponde a 300 mil quilômetros por segundo, que equivale a 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo, que equivale a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Para nós calcularmos a distância de um ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano, nós fazemos o seguinte: primeiro, um ano tem quantos segundos? Eu multiplico 365 por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, que vai resultar em 9,5 vezes 10 elevado à terceira quilômetros. Então, um ano-luz corresponde a 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Lembre-se, 10 a nona é bilhão, 10 a 12, trilhão. Então, 95 trilhões de quilômetros equivale à distância de um ano-luz. Ano-luz, unidade de distância utilizado na astronomia. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Fenômenos estudados pela ótica geométrica. São eles: reflexão, refração, absorção. A reflexão da luz, ela pode ser reflexão regular, reflexão difusa. Cor de um corpo por reflexão.
Nós temos aqui a imagem do Sir Isaac Newton em Cambridge, 1610. Newton foi além, repetindo a experiência com todas as raias correspondentes às 7 cores, mas a decomposição não se repetia, as cores permaneciam simples. Inversamente, ele concluiu que a luz branca é, na realidade, composta de todas as cores do espectro, e provou isso reunindo as raias coloridas de 2 maneiras diferentes. Primeiro, mediante uma lente, obtendo em seu foco a luz branca, e depois por meio de um dispositivo mais simples, que passou a ser conhecido como disco de Newton. Trata-se de um disco dividido em 7 setores, cada um deles pintado com uma das cores do espectro. Fazendo girar rapidamente, as cores se superpõem sobre a retina do olho do observador, e este recebe a sensação do branco. Aqui nós temos a representação, um objeto de cor azul, o espectro de cores, né, a luz branca, incide sobre o objeto azul e o objeto azul vai absorver todas as demais cores e vai refletir apenas a cor azul. A cor refletida é azul. Princípio de propagação retilínea da luz. No meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Consequências e aplicações. Se eu tenho aqui uma fonte de luz pontual, tenho aqui um objeto, vai produzir uma sombra neste anteparo. Fonte extensa de luz e um corpo, um objeto e um anteparo. A luz, né, observe que a propagação dela é sempre em linha reta. Nós vamos ter uma região de sombra e uma região de penumbra. Eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre quando a Terra, nós temos aqui o azul a Terra, aqui o Sol e aqui a Lua. Quando o eclipse lunar vai acontecer quando a Terra ela entra na frente do Sol, tá? O Sol é a nossa fonte primária de luz, a Terra é o objeto que está bloqueando essa luz, e observe aqui que vai formar uma sombra sobre a Lua, né? Então nós temos região de penumbra e a região de umbra. Eclipse solar. O que acontece no eclipse solar? Nós temos aqui a Terra, a Lua e o Sol. A Lua, né, está entre a Terra e o Sol. Observa aqui os raios sendo transmitidos, né, propagando-se em linha reta. Observe que nós temos a região de umbra e a região de penumbra. Aqui a representação, né, de um eclipse lunar. E aqui a representação, né, quando Sol, Lua, região aqui de umbra, penumbra, aí a sua representação e a formação do eclipse solar. Olha a representação do eclipse solar com diversas fotos. E aqui o plano, nós temos... por que a gente não acontece eclipse com mais frequência? Por conta de nós termos planos de orbitais. O plano da órbita da Terra é diferente do plano da órbita da Lua. Então nós temos aqui, ó, corpo celeste, nós temos a anomalia verdadeira, nós temos a longitude do ascendente, nós temos a inclinação. Então o plano da órbita da Lua está inclinado 5,2 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Portanto, só ocorre eclipse quando a Lua está na fase de lua cheia ou nova, e quando o Sol está sobre a linha dos nodos, que é a linha de intersecção do plano da órbita da Terra em torno do Sol com o plano da órbita da Lua em torno da Terra. Câmara escura, né? A atividade até proposta no vídeo. Nós temos ali um objeto, tá? Aí é uma fonte luminosa, os raios de luz vão se propagar,
vai projetar a imagem de ponta cabeça. E observe que como a óptica geométrica ela é empírica e ela utiliza como ferramental matemática a geometria, observe que aqui eu tenho a formação de 2 triângulos, tá? Então, se eu pegar aqui o tamanho da imagem, tá? Dividir pelo tamanho do objeto, vai ser igual à distância da imagem até o ponto onde a luz está adentrando a caixa, pela distância deste ponto até o objeto. E aqui o ângulo visual e a sensação de tamanho. Nós temos aqui o nosso olho, nós temos aqui a retina, nós temos aqui um objeto e temos aqui os raios de luz, né? Então, o ângulo visual, de acordo com o esteja mais próximo, aumentando o ângulo visual, vai aumentar a sensação do tamanho do objeto. E o princípio aqui da reversibilidade dos raios de luz, o caminho seguido pela luz, independe do sentido de propagação. Então, pode vir tanto aqui da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. E aqui está a atividade do caderno, luz, fontes, características físicas, que você está no caderno do aluno, que vocês devem dar uma lida. Tem aqui até a proposta da atividade, né? Caixa de sapato, um papel vegetal, cartolina preta, fita adesiva preta, uma lupa, uma tesoura, um estilete e uma vela. Desmonte a lupa de plástico, com a cartolina preta, faça um cilindro de cor, de forma que a lupa fique bem fixada e em uma de suas extremidades, conforme a figura 1, utilize a fita adesiva ou cola para obter um resultado melhor. Recorte um retângulo no fundo da caixa de sapato e em seguida revista-o com papel vegetal, conforme a figura 2. Então, do outro lado da caixa, faça um furo de maneira que o cilindro feito anteriormente se encaixe. O cilindro pode ser ajustado para que se obtenha a imagem mais nítida possível. O esquema completo está representado na figura 3. Então, nós temos lupa, cartolina, caixa, papel vegetal, frente e fundo, né? Apague a luz do ambiente em que você está e feche as janelas e portas, deixando escuro. Aponte a câmera para um objeto que esteja emitindo luz, chama de vela, e observe a formação da imagem no papel vegetal. E descreva o que você observa. Movimente o cilindro com a lupa e faça as observações. Você percebe alguma diferença em relação ao que viu antes? Aproxime a distância, a câmera escura de um objeto escolhido, observe e registre a variação do tamanho da imagem formada. Agora, com o auxílio do professor, deixe a câmera em um ponto fixo em relação à vela acesa e preencha a tabela a seguir. A altura da imagem formada no papel vegetal, a altura aproximada da vela acesa, profundidade da câmera escura. E tem aí as sugestões de atividade que vocês devem fazer, tá? Aí nós temos aqui, no segundo C, eu recebi até o momento apenas 3 respostas, tá? Aí nós temos a primeira pergunta do formulário dessa semana, que é esta semana mais a outra. Olha aí o professor Jean, o Samuel também está presente, seja bem-vindo, tá? Nós já estamos quase encerrando a nossa live. Ó, primeira pergunta, pessoal. A luz se diferencia do som, por quê? É uma onda mecânica? É uma onda eletromagnética? Tem menor velocidade que o som? A luz não pode se propagar no vácuo? Pessoal, com o vídeo e com a explicação anterior, a gente consegue chegar à conclusão que a luz, né, eu mostrei até o espectro eletromagnético, é uma onda eletromagnética, tá? E ela se propaga no vácuo, ela tem uma velocidade superior à do som, nós vimos, 300 mil quilômetros por segundo, enquanto que a velocidade do som no vácuo é de aproximadamente 360 metros por segundo, tá? E, diferente da onda mecânica, ela não precisa de um meio material para se propagar. Depois, das opções abaixo, marque aquela que não se encaixa
na definição de fonte de luz primária. Também na nossa aula nós vimos isso daí. Seja bem-vinda, Milena Santos Rodrigues. Muito bem, pessoal. Fonte de luz primária é quem tem luz própria. Vamos ver as opções. Sol, Lua, olha lá, ó, não se encaixa, pessoal, não se encaixa na definição de fonte de luz primária. O Sol, fonte de luz primária. Fogo, também. Lâmpada acesa, também. Então, é a nossa Lua, né, que é a fonte de luz secundária. Ela reflete a luz do Sol. Olha só, a figura abaixo mostra um casal conversando atrás de um anteparo. Conseguimos ver a silhueta do casal por trás do anteparo. Logo, este é classificado como um meio material. Nós vimos também. Nós vimos, é transparente, a luz consegue passar totalmente pelo o sistema óptico? Não, né? Opaco, ou seja, a luz não atravessa esse objeto? Também não. Translúcido é aquele que passa parcialmente, pessoal. Agora, esse místico e prismático não faz parte aí da classificação. A pergunta do Samuel, os horários mudaram, semana que vem vai ser assim? Eu acredito que não. Acho que é só por conta que essa sexta-feira nós, professores, vamos ter uma formação e a pessoa responsável por essa formação vai nos oferecer essa formação às 3 horas da tarde. Depois, próxima pergunta, lá o pedaço de vidro na mão da pessoa, da figura, pode ser classificado como um meio. Observe o que está na mão da pessoa, pessoal. É um vidro transparente, pessoal. Olha só, muito fácil, né? Transparente, ó. Opaco não é, translúcido não é, místico e prismático também não. Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Estamos chegando aí ao final da nossa aula. Espera aí. Quero aproveitar aqui, pessoal. Agora são 14h04. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, é aniversário da minha filha Beatriz, 5 anos de idade. Papai te ama muito, minha filha. Quero deixar registrado aqui neste vídeo que vai ser gravado. Depois eu vou postar no YouTube e vou disparar ele. E quero deixar registrado aqui. Hoje, minha filha Beatriz Caldeiras de Matos Pereira está completando 5 anos, tá? E hoje também comemora os dias de Santo Anjos da Guarda. Então, peço para que Deus abençoe ela, que os anjos da guarda a proteja e também proteja cada um dos meus alunos, a família do professor Jean, a família Arnolfo Azevedo. Então, para pedir que os anjos da guarda sempre nos abençoe, nos proteja e nos guarde e nos livre de todo mal. Por isso, quero encerrar essa minha live fazendo a oração do Santo Anjo, né? Quem quiser, reza comigo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Queridos alunos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!